Temos um Deus que é Pai, nós temos um Deus que é Salvador, nós temos um Deus que é amigo e que vai nos presentear hoje de manhã. Amém? Vou falar de novo. Nós temos um Deus que é Pai, um Deus que é Salvador, um Deus que é amigo e que Ele vai nos presentear nessa manhã. Amém? Quando você fala um amém assim, com força, né, como dizem por aí, é porque você concorda mesmo. Porque tem igrejas que os caras falam assim, irmão, hoje você vai ter muita luta nessa sua vida, amém? Aí, por instinto, o pessoal fala, amém, e acaba recebendo um treco que está errado. Então, toda vez que você falar um amém, entenda o seguinte, o que eu estou falando amém? Eu estou falando amém porque Deus está falando que vai me dar presentes hoje. Eu creio, quem precisa de presentes de Deus hoje? Só para saber. Porque às vezes você não precisa, às vezes você está muito bem, está super feliz na sua vida. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, ou nós vamos ter projetado, ou nós vamos ouvir o Marcos, num texto que pouca gente conhece, pouca gente leu, eu acho que muitos de vocês nem sabiam que tinha esse trecho na Bíblia, que é Atos no capítulo 2. Alguém já ouviu falar nesse texto, nesse trecho? Atos, no capítulo 2. E eu queria falar sobre, depois de uma polêmica que teve aí nas últimas semanas, eu queria falar sobre um tema chamado Atualizando a Igreja. Tentar atualizar a Bíblia, não foi muito feliz na colocação, mas atualizar a igreja, será que vale? Eu creio que a palavra atualizar quer dizer que você precisa trazer para os dias de hoje e mudar e transformar algumas coisas. A Bíblia não precisa ser atualizada, porque se nós olharmos ela lá do começo, e a gente for falar em atualizar, quer dizer que a gente vai trocar muita coisa que Deus já estabeleceu lá atrás, e Deus, como conhece tudo, Ele sabia que ia chegar um tempo em que talvez as pessoas ficassem com esse tipo de dúvida, mas Ele já colocou na Bíblia pensando, não, isso aqui vai servir mas até o ano 4000, se for necessário, que eu acho que 4000 não passa, posso estar errado, mas Deus Ele não ia deixar escrito uma coisa que só ia servir para uma época e que a gente ia ficar confuso depois. O problema é que talvez a igreja precise ser atualizada, porque aquilo que ela foi lá no começo, e tudo que ela transformou lá no começo, aqui no meio, alguma coisa errada, e eu estava falando com o Dentes agora há pouco, alguma coisa errada aconteceu no meio, que hoje está muito confuso o que é a igreja. No ano passado eu vi alguns vídeos na internet, por exemplo, de uma pastora mergulhando no azeite, uma piscina de azeite. Eu vi uma pastora sentada e pessoas jogando dinheiro no pé dela, dizendo que o pé dela é que, tinha que depositar os pés dos apóstolos, então traz o dinheiro no pé dela. Tinha um homem falando que você tinha que dar o trízimo, não pode dar mais só o dízimo. Que é isso? A Bíblia fala de dízimo, mas nós vamos falar de trízimo. Você tem que dar 3 vezes mais. E a pergunta é, será que essas coisas elas vêm de Deus mesmo? Porque a gente não sabe mais o que é a igreja direito. E eu queria tentar resgatar, o que é a igreja que Jesus olha hoje e fala, é essa que é a minha noiva. É isso que tem que ser. E eu queria que você acompanhasse aí o texto de Atos, o capítulo 2. Eu vou frisar alguns termos para a gente poder conversar rapidamente. Diz assim, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então, essa palavra então é muito importante na Bíblia. Preste muita atenção sempre que tiver a palavra então. Então, surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos, diga todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. E muito admirados exclamavam, como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Aqui estão partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia,
da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia próximos a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e de Diadema, e de São Bernardo, tinha gente de todo lugar do mundo ali. E todos, diga todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. E a exemplo do irmão Marcos, e do Denis, e do Paulo, e de outros que você conhece, ele começou a falar bastante. E a gente fala mesmo, né? A gente tem o dom de línguas da gente, ele veio modificado. Quantos aqui sabem o que é tosquiar uma ovelha? A palavra tosquia, você sabe o que é tosquiar? O que é tosquiar? A ovelha vai crescendo a lã, e se ela está ali sendo bem cuidada, bem tratada, tem ali o seu pastor que cuida dela, num dado momento, quando está muito grande, ele vai lá e dá uma podada para ficar bonitinha. Muita gente acha que é isso, que é ele ir lá e dar um tapa para a ovelha ficar bonitinha. É que nem a minha barba essa semana, que ela estava, né, aquela barba que a tia Morgana já olhava, tipo assim, então, né? Tem homem que reclama da mulher que acorda com o cabelo desse tamanho, tem uns homens que a barba também pode ser. Aí a gente vai, apara para ficar bonitinho e está tudo certo. Agora, a tosquia não. A tosquia, ela tem a ver com o quê? A ovelha dá? O que a ovelha dá? Lã. A vaca dá leite, a ovelha dá lã. E você acha que quem trabalha com lã vai cortar só umas pontinhas para vender? Ele vai lá e tira tudo. Deixa a bichinha peladinha, coitada. Se for uma época de frio, ela sofre. E nós somos chamados, a Bíblia fala que Jesus é o bom pastor. E o pastor cuida bem das suas ovelhas. Será que tem algum momento que Jesus precisa vir e tosquiar a gente? Porque a tosquia também, quando ele tira tudo, toda a lã, e ela fica ali no cru, ali, só a pelezinha, a lã começa a crescer de novo, certo? E geralmente cresce nova, melhor, mais resistente. E o que eu creio que o Senhor quer fazer com as ovelhas, que somos nós, hoje, Ele quer fazer uma grande tosquia na nossa vida. E quando eu digo isso, é justamente com essa visão de o que tem que ser a igreja, porque a pastora Alessandra, a pastora Nayane estão lutando para que nós tenhamos uma igreja o quê? Que seja relevante. Nós temos pessoas que são liderados por eles, nós estamos caminhando junto com eles, nós escolhemos seguir essa casa, essa igreja, por quê? Porque nós conversamos e nós falamos, nossa, nós estamos perfeitamente alinhados. É nisso que eu acredito. Eu acho que é isso que Deus quer para a sua igreja. Eu acho que Deus não quer um pastor pulando dentro da bacia de azeite. Eu acho que Ele não quer que faz o corredor de sal grosso. Eu acho que Ele não quer falar que se a gente não der o dízimo na igreja, vai dar na farmácia. Eu acho que não é essa a visão. E eu estou alinhado com a Igreja Batista Impacto e eu quero caminhar junto com vocês. Porque eu entendo que a igreja tem que ser outra coisa, não pode ser só isso que a gente vê por aí. Antigamente, quando você falava que você era cristão, ou crente, ou até mesmo evangélico, as pessoas olhavam e falavam assim, olha lá vai um crente. Hoje, se falar lá vai um crente, fala, cadê? Já pega um pedaço de pau. Por quê? Porque deturpou a figura da noiva de Jesus. Com todo respeito, entenda, como diz o pastor, eu entendo o que eu estou falando. Às vezes as pessoas olham para a noiva de Cristo e eles não enxergam uma moça bem apessoada, bem vestida, arrumada, bem comportada. Eles enxergam uma piriguete que sai com qualquer um, faz o que der na telha e não está nem aí para o que os outros vão falar. E não pode ser assim. Por isso hoje eu queria dizer algumas coisas para nossas famílias
Porque igreja é uma reunião de quê? De família. Ah, mas eu sou sozinho, não tem ninguém. Aqui é a sua família. Então você está com família. E uma verdade que eu gostaria primeiro, antes de eu falar sobre esse texto, eu queria compartilhar com você algo que eu recebi já há algum tempo, quando a gente estava aqui no Impacto, e que fala justamente sobre isso de tosquear as ovelhas. Se você não semeia intencionalmente na sua vida espiritual, não ache que na passividade religiosa você vai crescer. Crescimento na igreja, crescimento no reino de Deus tem a ver com algo que o próprio Deus mandou. Se você ler a carta de Filipenses, lá tem um texto que vai dizer o seguinte, que é para você desenvolver a sua salvação. E desenvolver a salvação não é você tentar melhorar com as suas próprias forças, mas é você caminhar de acordo com aquilo que você recebeu um dia aqui na igreja, ou em outro lugar que você recebeu a Jesus. Desenvolver tem a ver com cumprir tudo aquilo que Jesus mandou. O que ele falou para os discípulos? Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine a guardar as coisas que eu mandei para vocês nesses 3 anos que eu andei com vocês. E tem gente que estuda assim. Jesus viveu nessa terra ensinando 3 anos. Tem gente que estuda 5 na faculdade de teologia e não aprende. E aí ganha um título para poder subir num púlpito diante de uma igreja, falar coisas desta Bíblia, que ele estudou 5 anos, onde Jesus ensinou 3, claro que tem muito mais coisa atrás, mas se for para ensinar tudo que Jesus falou, estão colocando coisas a mais. E não estão ensinando nem a mim e nem a você que você precisa desenvolver a sua salvação. De que maneira? Obedecendo o que Jesus falou. E o que ele falou? Jesus falou 2 coisas muito simples. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como se ele fosse você. É simples quando você lê, mas na prática, fala sério, é fácil perdoar aquele abençoado que fechou você no trânsito? Está lá minha digníssima esposa, que ela ama o trânsito. Ela abençoa todos aqueles que passam diante dela, quando está dirigindo. Porque é complicado, nós temos um corpo que ele reage a esse mundo. E isso tem a ver com pecado. Você pode ser a pessoa mais fiel na igreja, que vem todo domingo, que está aqui, que manda versículo de bom dia para todo mundo no WhatsApp, no Facebook, faz publicação de louvor, de um monte de coisa. Mas se eu fizer uma afirmação aqui que a princípio vai te escandalizar, lá no seu íntimo você vai falar, é verdade. O pecado é gostoso, é bom, traz satisfação. Mas aí a gente, não, que é isso, imagina. Mas lá no íntimo a gente sabe que é assim. E qual é a nossa luta diária? Vencer o pecado. E quando eu digo que crescimento espiritual tem a ver com investimento na nossa própria vida espiritual, tem a ver em dizer para você, meu querido, que você vir no domingo de manhã, sentar, ouvir, ir embora almoçar e não lembrar de mais nada, você não cresceu. Você orar antes das refeições é muito bonito e é muito bom, os seus filhos vão ver um bom exemplo, mas isso não é o suficiente. Você não vai crescer espiritualmente só orando antes das refeições, mesmo que seja lá no seu trabalho. As pessoas, olha, todo mundo vendo ele orar, que bonito, ele é um crente mesmo, ó, antes de almoçar, todo mundo vê ele orando. Mas os fariseus oravam nas praças lá para todo mundo ver, e Jesus falou, esses aí já ganharam a recompensa deles. Você quer andar que nem um fariseu? A nossa vida, quando fala, se você não semeia intencionalmente na sua vida espiritual, a passividade religiosa não faz você crescer. Não vai. Não vai. Crescer no reino de Deus é um mandamento. Em toda a Bíblia você vai ver que é para desenvolver a salvação, crescer na graça e no conhecimento. Tudo é ordem. Deus falou para a gente crescer, para a gente desenvolver. Não falou nada de atualizar a Bíblia, nem nada, mas falou da gente crescer e, de repente, atualizar quem nós somos. Porque se você olhar para o espelho hoje e ver a sua primeira versão, deixa eu ver como é que eu estou diante de Deus. Quanto tempo eu oro por dia? Isso não é uma gincana, tá? É para a gente olhar para dentro de nós e ver quanto tempo eu tenho dedicado para a oração. Séria, aquela oração de fechar a porta do quarto e, Senhor, não tem ninguém aqui, e é agora que eu vou derramar aqui diante do Senhor no meu coração as minhas angústias, as minhas aflições, e eu vou parar 5 minutos em silêncio para tentar ouvir o Senhor falar de algum jeito. Ou o Senhor vai fazer eu lembrar de um texto, ou o Senhor vai fazer eu lembrar de alguma coisa, de uma música, de uma mensagem do pastor, da pastora, de alguém que pregou. O Senhor vai responder de alguma forma. Faça esse teste, faz a sua oração, e quando você falar em nome de Jesus, amém, prega o pé ali e fica 5 minutos quieto.
Porque oração é uma conversa, e Deus pode falar com você. E de um jeito que você menos espera. Falou comigo agora há pouco ali, sabe o que ele falou? Vai ali no Tiago e Nadai e ora por eles. Aí eu falei, por quê? Não, tá, eu estou sabendo, desculpa. Isso me faz melhor do que ninguém? Não, mas eu preciso aprender a ouvir a voz do Senhor. Os homens tiveram aqui uma ministração muito poderosa e muito desafiadora, aonde o texto que o pastor compartilhou diz o seguinte, o Paulo falando, né, aquilo que vocês aprenderam de mim, que vocês ouviram falar, que vocês me veem fazer, faz também que Deus de paz, o Deus de paz estará com vocês. Olha a coragem, pode me imitar, de boa. Então nós precisamos ter essa coisa, quem para de crescer no reino de Deus, morre. Por quê? Porque a vida cristã, queridos, ela é uma rampa, ela é uma subida. E você está num carro. E quanto mais você ora, lê Bíblia, participa, dizima, ora, e faz tudo que você precisa fazer para a sua vida, não para os outros verem, para a sua vida espiritual, o seu carro está subindo. Agora, o que acontece quando você para todas essas coisas? O seu carro estaciona, certo? Errado, o seu carro começa a voltar. Está entendendo que a vida cristã não tem aquela, eu estou desviado, a minha vida espiritual está paralisada. Não está, ela está voltando, você está morrendo. Então é um crescimento que a gente precisa ter a cada dia. Né? Não tem vida devocional estagnada, só tem regressão, a gente só volta. Então, como é que os crentes de hoje pensam? E você vai concordar comigo, que a maioria pensa o seguinte, aqui não, porque aqui está todo mundo maravilhoso, mas tem uns lugares aí que vocês têm que ir ao culto domingo. Vem aqui, toma uma pílula chamada sermão ou pregação, e ela magicamente faz você crescer instantaneamente domingo após domingo. Não é isso. Domingo você vem, recebe uma coisa, você vai para casa e esquece aquilo, qual que é o resto da sua semana? Você está descendo, infelizmente. Mas aí chegou outro domingo, eu tomo outra pílula, outro sermão, mais louvor, agora vai. E aí a semana continua a mesma coisa, a mesma coisa, e a mesma coisa. Então tomar uma pílula de domingo não faz você crescer. Mas eu leio a Bíblia antes de dormir, eu conheço as histórias, mas eu não tenho experiência, porque essas experiências foi lá no passado. Deus falar com alguém assim para a pessoa ouvir, isso aí é lá do passado. Colocar a mão numa pessoa aleijada e ela sair andando, isso é coisa lá do passado. Alguém vem para mim e fala numa língua que eu nunca vi na vida, aí o outro vem do lado, sabe o que ele falou agora? Ele falou para você que o seu chefe não é o seu dono, que o seu dono é Deus. Aí você sabe que o seu chefe falou uma bobagem essa semana e você ficou com medo de perder o emprego. E aí alguém que não me conhece falou um negócio, mas você não acredita. E quando a gente entende que as experiências, que ler a Bíblia e tudo mais, por si só, ela não vai fazer você crescer, porque do que adianta alguém chegar e falar para você, pastor, algo que o senhor orou lá sobre a Bianca, por exemplo, só eu e Deus estamos sabendo. Aí vem alguém e ministra na sua vida, o irmão falou que Deus falou tal coisa, e morre o assunto. O que serviu da experiência? Aí guardou, não compartilha. A experiência aconteceu, Deus visitou, mas passividade. Não reage àquilo que Deus faz na nossa vida. Aqueles que estão sozinhos, ilhados, e principalmente os nossos alvos de oração, os desigrejados. O que eles falam? Eu não preciso de igreja, não preciso de relacionamento, porque quando eu abri meu coração uma vez, eu me decepcionei e agora eu vou ficar aqui, eu e Deus. Sendo que Deus não estabeleceu isso. Ele falou, quando vocês forem fazer, vão de 2 em 2. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Ele nunca falou que igreja é um negócio que é uma pessoa só. Existe o exército de um homem só. Pode até ter. Sansão era o exército de um homem só. Mas não existe igreja de um homem só. Não existe dono de igreja que não seja Jesus. Não existe. E não adianta a última coisa, não adianta você dizer o seguinte, eu aceitei a Jesus, eu sou filho de Deus, então eu vou crescer espiritualmente de maneira natural. Achar que você vai conseguir viver naturalmente só porque você é membro de uma igreja, porque você faz uma boa obra. Isso não faz você crescer. Poxa vida, então o que faz a gente crescer como igreja? O que faz? Porque a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas. Agora, para que a igreja cresça,
as pessoas precisam crescer juntas. Qual foi a palavrinha que eu pedi para vocês repetirem comigo aqui no texto? Todos. Quando o Espírito Santo veio, ele veio para quantos? Todos. Ele não passou do lado ali da Maria falando, não, você não. Todo mundo que estava ali. Estavam 10 dias orando. 10 dias, imagina. Fazer uma reunião de oração, vamos. Quanto tempo vai durar? 10 dias. E foram 10 dias. Qualquer hora a gente conta essa história para vocês aí, mas foi isso. Agora, esse texto que nós lemos, o que estava acontecendo aqui nessa ocasião? O povo de Israel, eles vêm de uma saga que começou com Abraão, Isaac e Jacó. E aí é aquela parte que eu falei para vocês de conhecer as historinhas. A gente conhece as histórias. O Abraão estava lá, né? E Deus apareceu para ele e falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu vou te mostrar. E aí ele foi, e aí contou toda a história, e os 10 mandamentos, e os juízes, e os reis de Israel, e os profetas, e o cativeiro, e tudo mais. Eles vêm de uma saga, né, histórica, muito grande, muito poderosa, e é um povo que foi formado por Deus através de milagres, guerras, construções, destruições, reconstruções, experiências, e um monte de coisa. E uma coisa que Deus gosta muito, e Ele instituiu isso lá na Torá, lá no Antigo Testamento. Se tem uma coisa que o nosso Deus gosta, e que eu sei que você também gosta, é festa. Sim ou não? Quem não gosta de uma festa? Uma mesa das mulheres, que ela sai daqui cheia de sacola, parecendo que estava saindo da Gucci, da Louis Vuitton. Que tem as mulheres que elas têm um sonho na vida. Uma amiga minha falou assim, você sabe qual é meu sonho? É um dia sair de uma loja chique com um monte de sacola e na hora que eu chegar no corredor, as pessoas que estiverem passando começar a me aplaudir de tanta coisa que eu comprei. As mulheres aqui, a festa foi boa. Aí falaram que a dos homens foi o quê? O nosso foi sopa e chibata nas costas. Mas foi bom. A costela estava boa, sexta-feira está boa. Então, toda essa saga, ela vem cercada dessas festas. E eu queria só relembrar para você 7 festas que o povo de Israel celebra, talvez até o dia de hoje. O Ano Novo judaico, que é o Rosh Hashanah, que é um lembrete de que Deus é quem reina sobre a vida dos homens. Isso é judeu falando, tá? Judeu. O Dia do Perdão, o Yom Kippur, que você já deve conhecer, é um dia de abstinência, descanso e expiação dos pecados. E é o dia mais sagrado do ano, porque todo mundo fica mais perto de Deus. A festa das tendas, que é uma das 3 festas judaicas que acontecem pelo povo que peregrinou os 40 anos no deserto. Já pensou? Você tem que celebrar. Teve uma época que a gente passou uns perrengues, andamos no deserto, comemos poeira e tal. Vamos fazer uma festa para lembrar aquilo lá? É isso que Deus mandou fazer. A festa das luzes, que é o Chanukah, que acontece no meio do nosso Natal. Então, se você for num judeu, ele fala, eu não comemoro Natal, eu comemoro o Chanukah, que é uma festa das luzes. O dia do Purim, que é aquela festa que foi instituída no livro de Esther, onde os judeus foram libertados, falaram, vamos fazer uma festa, porque hoje foi um dia, esse dia tem que ser lembrado. E tem a festa do Purim. E a festa da Páscoa, que você conhece muito bem, que, diferente da Páscoa cristã, é a saída do povo do Egito. Isso que é a Páscoa para o judeu. E essas 6 festas são festas que relembram principalmente esse período. Mas existe uma 7ª festa, que é a festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. E que ela leva um nome. E que esse nome está no começo desse texto que nós lemos. Que festa é essa? Muita gente não sabe. Mas é a festa do Pentecostes, que foi instituída lá no Antigo Testamento. Ué? Mas a igreja pentecostal não é desse século agora, desse milênio aqui? Não, a festa já existia. Ó. O texto diz lá, a primeira coisa que o texto fala, no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Marcos, e o que tem a ver a festa do Pentecostes? E por que você falou da festa? E por que você falou do povo? E por que você contou da saga? Porque, queridos, tudo isso tem a ver com o que acontece em Atos 2. Porque quando você vai ler um texto bíblico, e isso é muito importante você fazer, sempre que você lê, comece a fazer algumas perguntas. Isso vai mudar o jeito de você ler a Bíblia. Esse texto aqui, onde é que eles estavam? Que tempo é esse aqui? Que língua que eles falavam? E na cultura deles, o que isso aqui significa?
A festa do Pentecostes era um momento de oferecer a Deus a primeira colheita, agradecendo a alegria de ter podido plantar. Hoje, ela se comemora a respeito da salvação de Israel. Com todos esses livramentos que ele teve, ela acabou agregando isso. É a comemoração da entrega da lei de Moisés ao povo, de Deus se revelando a seus filhos, e uma coisa muito importante que os judeus lembravam naquela época. Quem foi o maior rei de Israel? Davi. Davi morreu num dia de Pentecostes, segundo os melhores textos historiadores e a fonte que eu fui buscar aqui. E o que todo esse contexto dessa festa do Pentecostes quer dizer? Quer dizer que tinha, naquela época, judeus que estavam espalhados pelo mundo. Tinha judeu que estava morando em outros lugares. Mas quando chegava a época da festa, o que ele fazia? A festa do Pentecoste não dá para perder. Vamos voltar. Sabe o São João lá de Pernambuco, lá, de Caruaru, lá? A festa, que todo mundo quer ir, o mundo inteiro vai para lá. É mais ou menos aquilo, mas de um jeito bacana. Os judeus vinham de tudo que era lugar do mundo. Vamos lá que nós vamos celebrar o Pentecostes. E estava todo mundo lá nessa hora. E existe um texto em Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31, que diz o seguinte: dias virão, afirma o Senhor, estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Casa de Israel são as tribos que se dividiram, né? Tem um momento da história que as tribos de Israel se dividem, aí fica Jerusalém, e o restante das tribos é o reino do norte, e Jerusalém é o reino do sul. Mas aqui em Jeremias ele está falando para os dois. Vocês que são do norte e do sul, não será a aliança que eu firmei com os meus antepassados quando tomei pela mão e tirei do Egito, porque eles não honraram o meu pacto, mesmo eu sendo o marido divino deles. Lembre-se que Jesus é o noivo da igreja, e Deus é o esposo de Israel. A esposa de Deus é Israel. No entanto, a aliança que eu celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, diz o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, dos seus corações. Então serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Você sabe do que ele está falando aqui? De que Deus ele entregou a lei para o povo uma vez e o povo não cumpriu o pacto. Aí o que Deus está falando? Eu vou fazer esse evento de novo, eu vou entregar minha lei de novo. E aí, de fato, ao invés de eu entregar umas tábuas, eu vou colocar isso dentro do coração deles. Aí eles vão ser meu povo, aí eles vão entender. Ele estava falando do dia do Pentecostes. Por quê? Porque nesse dia, quando Pedro começa a relembrar o que aconteceu com Jesus, porque aqui em Atos 2, depois que, nós não lemos esse pedaço, mas Pedro, quando ele dá um passo à frente, ele começa a falar, vocês moradores de Jerusalém, vocês que estão, todo mundo aqui, eu vou falar um negócio para vocês. E ele começa a falar de Jesus, e ele cita o profeta Joel, e ele fala de Davi, e aí Davi, lembre-se que ele morreu nesse dia de Pentecostes, e essa lembrança está muito clara na cabeça deles. Lembram do Davi, que hoje celebra-se um dos dias que ele morreu também? Então, esse sujeito, ele falou a respeito de Jesus, e esse Jesus, que o Joel citou do Espírito Santo, que aconteceu agora, e Davi falou desse Jesus que vocês mataram, ele vai voltar. E o que é isso no coração daquelas pessoas? É Deus trazendo de novo a sua lei e os seus mandamentos, colocando no coração do povo e falando, está aqui. Qual é a resposta daquele povo, aquele pessoal, para uma pregação que ofendia a eles, porque ele estava chamando eles de assassinos? Vocês são assassinos, vocês mataram aquele que era justo. Qualquer pessoa vai ficar com raiva, né? Você está me acusando? Você está louco? E qual foi a reação daquele pessoal? E aí, o que a gente faz com isso que você falou para a gente? Só fala desse jeito, depois de receber uma baita acusação como eles tiveram, quem aceitou justamente a lei de Deus no seu coração. E é aí que Pedro fala, vocês se arrependam e vocês sejam batizados no nome de Jesus. E depois que isso acontece, aí você vê o nascimento da igreja. Porque você lembra onde Jesus fundou a igreja dele? Tem muita gente que não lembra. Aonde? Qual foi a primeira igreja que Jesus fundou? Você sabe onde foi? Foi no meio de uma rua, lá em... Quando ele estava passando nessa terra, ele estava andando no meio de uma rua, aí ele parou e falou, o que as pessoas estão falando que eu sou?
Uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é um dos profetas, outros falam que o senhor é João Batista que voltou. Mas vocês. Aí o Pedro deu um passo à frente, né, que é sempre o Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele falou o seguinte: você é muito feliz pelo que você falou, Simão. Por causa disso aí que você falou, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está fundada a igreja. Beleza, vamos embora. Não vai ter culto de celebração do primeiro culto aqui da igreja nova? Não, está fundada a igreja. A igreja é isso aqui. É um negócio que não para. A gente fundou, beleza, igreja, vamos. E continua andando, e continua curando, e continua pregando, e continua abençoando, e continua falando com as pessoas, e continua mudando a vida das pessoas. Não pode parar. O problema é que a igreja de hoje parou. E parou a ponto das pessoas olharem para elas e falarem assim: o que é a igreja? Igreja é aquele líder falando para a gente o que a gente tem que fazer, só que eu sou rebelde, eu não quero fazer, e eu venho aqui todo domingo só para falar que ele está errado e ficar reclamando. A igreja virou, na maioria dos lugares, isso: um povo que não reage, um povo que não vive, um povo que não sabe o que faz, um povo que não tem a menor ideia de onde veio e, pior de tudo, não sabe para onde vai. E não sabe, porque a Bíblia fala que tem gente que vai chegar diante de Jesus e falar o seguinte: no teu nome eu curei, eu preguei, eu jejuei, eu entreguei cesta básica para os pobres, eu fiz um monte de coisa no teu nome. Jesus vai olhar e falar assim: você é quem mesmo? Não, a tua cara não me é estranha, mas eu não lembro de você. Porque quando fala assim, Jesus, nunca vos conheci, você vai falar assim: mas Deus conhece tudo. Não é isso que o texto quer dizer. Quando ele fala, eu não te conheço, ele está dizendo o seguinte: você nunca teve relacionamento comigo. Porque na Bíblia, e como dizia a minha avó, nós vamos falar de uma forma, porque nós temos pessoas descalças neste lugar. Quando a Bíblia fala que Adão conheceu Eva e ela engravidou, já está implícito o que essa palavra conheceu está querendo dizer. E Jesus está dizendo a mesma coisa, que vão chegar diante de Deus, ele vai falar assim: você não é nem a minha esposa, que é Israel, e você também não é a igreja que é a noiva do meu filho. Eu nunca tive relacionamento com você. Como é que você fala que você fez coisas no meu nome se nós não nos conhecemos? Se nós não tivemos uma intimidade juntos? Se nós não caminhamos juntos? Eu não te conheço. E outra, se você tivesse feito realmente, o seu nome ia ser lembrado aqui no céu, assim como Jó, que a única coisa que ele fazia era obedecer às coisas que eu tinha mandado, e ele orava pelos filhos dele, e ele procurava andar corretamente. Quando o diabo chegou aqui, foi o primeiro que eu falei: aquele eu conheço. Mas pode ser que você faça um monte de coisa que o Jó não fez, e Deus olhar para você e falar: desculpa, seu rosto não me é estranho, mas eu não te conheço. Não sei de onde a gente se trombou. Pode ser que você tenha me visto, mas você nunca falou comigo. E você fez coisas falando que fui eu que mandei você fazer, mas eu nunca te mandei fazer isso. Se a gente corre esse risco, como é que a gente faz para mudar? Baseado em toda essa história. A primeira coisa talvez seja, e eu coloquei aqui como alguns tópicos para a gente só fechar, mas esse aqui eu não coloquei nem como número 1, eu coloquei como número 0. Nós precisamos dedicar a nossa família para Deus escrever a sua história. Quando Deus chamou Abraão, o que aconteceu? Não foi um evento que ele chamou um cara e o cara falou: tá bom, vamos lá. E ele foi, e Deus, legal, ele foi. Deus, ele fez uma transformação na família dele, na vida dele, na história dele, e nós estamos incluídos nessa história. Você precisa conhecer essa história. Nós precisamos viver como homens e mulheres de Deus, e isso tem tudo a ver com o que a gente vivenciou esse final de semana. Nesse final de semana, os homens tiveram uma ministração poderosa. Por quê? Porque nós precisamos viver como homens de Deus. E homem de Deus, ele tem algumas características. Ele cuida bem da sua casa, ele protege e ampara a sua esposa, ele cuida bem dos filhos, ele mantém a sua casa. Quando passa uma bonitona na rua, ele não dá a segunda olhadinha. Ele cumpre com seus compromissos, ele paga as contas, ele é um cara fiel. Existe um monte de coisa que está muito implícito na vida. Mas por que o pastor, então, falando esses negócios dentro de uma igreja? Porque muitos de nós, infelizmente, a gente ainda está falhando nessas coisas que a gente precisa fazer como homens de Deus, e a gente não faz.
pouco tempo. A minha esposa ela pode dizer isso. Esse último ano, nós tivemos transformações maravilhosas na nossa vida. E eu não estou querendo puxar sardinha, não, mas foi depois que nós chegamos nessa casa. E a gente veio de outras igrejas, tá? Tivemos muitas oportunidades de um monte de outras coisas, mas entender que a igreja, ela começa na nossa casa de uma forma poderosa, foi só esse último ano aí. Que, aliás, está fazendo um ano que a gente está aqui esse mês. Nós chegamos antes do revolucionário do ano passado. Então, isso precisa ficar muito claro, que nós precisamos ser homens. A gente ficou na casa da minha filha, que casou faz 2 semanas. Duas semanas. E eu vim na sexta-feira, e eu fiquei o dia inteiro aqui, porque, como eu ia estar à noite no encontro dos homens, eu falei, vou passar lá na minha filha, vou ficar por lá. Esta menina fez um almoço, que eu olhei e falei assim, nossa filha, mas essa linguiça está tão bonita, tal. Ela olhou para mim e falou, air fryer. Fez feijão preto, que eu amo feijão preto. E ela fez feijão preto, com bacon, igual a mãe ensinou. Eu mandei a foto para ela passar inveja, né? Inveja santa, né? Falei, olha o que a sua filha fez para me receber. E a gente ontem foi comer com eles, e aí ela falou assim, vou fazer um prato maravilhoso aqui, cachorro quente. E foi para comer cachorro quente. E o que eu achei muito engraçado foi que hoje de manhã eu fui procurar um papel toalha para limpar o meu óculos, e eu abri algumas gavetas, e eu dei muita risada, eu nem comentei isso com a Morgana, mas a disposição das gavetas é igualzinha que a gente tem lá em casa. Em cima ela colocou garfo, faca, colher, aí aqui aqueles utensílios tipo rolo de macarrão, colher de pau e tudo mais, aqui as toalhas, aqui o... Mas imitou tudo. O que é isso? Exemplo. Às vezes, se você viver de acordo com o que Deus manda você viver enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher, só precisa disso. A filha de vocês, ela vai crescer nos caminhos do Senhor e vai ser uma grande mulher de Deus, observando como está em casa. É isso que se trata de ser igreja. Homens e mulheres de Deus. São mulheres que cuidam dos seus maridos e que cuidam das suas casas e que oram pelas pessoas e que fazem aquilo que Deus colocou como missão para estar junto do seu marido e que faz isso com excelência. Basta ser o exemplo e Deus ele vai fazer aquilo que não dá para fazer. Não dava para minha esposa. Quantas vezes ela falou assim, eu tenho um medo da Lívia casar, porque pode ser que eu não sei, não vai dar muito certo, e não vai ser, e não vai... E recentemente a minha esposa, ela descobriu que a nossa filha, na verdade, esse tempo todo, ela estava orando mais, ela estava buscando mais, ela tinha objetivos, e os objetivos que ela quis para o casamento dela se cumpriram, e ela casou bonitinho, está lá na casa dela, viu? É só você viver, você não tem que ficar preocupado, ela é de Deus, ela casou, ela é outra pessoa, é outra família. Mas o final da história de mãe e filha acabou bem. Acabou com honra. A nossa casa foi abençoada. Está falando isso para fazer inveja, porque você é o bom. Não, é exatamente o contrário. É aquilo que nós aprendemos na sexta-feira. Aquilo que a gente tem vivido e que tem funcionado, eu preciso compartilhar, preciso falar. Irmãos, de boa, nunca deixe de dizimar e ofertar, porque depois que eu aprendi a dizimar e ofertar de um jeito totalmente diferente do que eu pensava, Deus tem honrado. E uma coisa que eu quero dos homens dessa igreja é que vocês possam ser honrados financeiramente para cuidar bem das suas famílias e, a partir daí, transbordar para outras famílias. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Um rico que só quer o dinheiro. Mas existe aquele rico que anda do lado de Jesus e que cumpre tudo que Jesus quer. Porque foi um homem rico que comprou a tumba de Jesus. Não, está lá, para cumprir. Porque senão ele ia ser largado no meio do caminho. Usou um rico, mas um rico que estava de acordo com os princípios de Deus. O dinheiro não me domina. O Denis falou hoje assim, nossa, você está, né? Que estica, que não sei o quê.
a minha vida inteira, eu tinha um sonho na vida. Pobre é uma beleza. Né? Eu queria comprar uma roupa da TNG, que eu achava na época a top. Hoje deve ter umas bem melhor que a TNG. Mas eu falei, eu nunca comprei uma roupa da TNG, eu queria comprar uma roupa da TNG. Aí a minha mulher sábia falou assim, não, vamos dar uma olhada lá, casamento da sua filha, né? Dá para investir um pouquinho mais. E aí a gente pôde comprar, e na saída da loja eu chorei. Aí ela, o que foi? Eu falei, não, é porque eu nunca comprei uma roupa da TNG. Parece uma bobagem. Mas sempre falaram para mim, não, isso aqui é roupa de gente... Aí eu falei, pelo menos uma vez na vida eu comprei na TNG. Aí meu celular vibrou, eu olhei uma mensagem da TNG. Obrigado pela sua compra, você acaba de ganhar R$89 para a sua próxima compra. Eu falei, eu vou comprar de novo. Agora, por que eu compartilho essas coisas? Porque isso é o bom, porque tem funcionado, porque eu não tenho colocado princípios financeiros estratégicos, estudando finanças, isso é muito bom, confesso que também tenho aprendido, mas existe um princípio que foi o melhor. Quem é o dono do dinheiro da minha casa é o meu Deus, e o que Ele manda fazer, a gente faz. Se der na telha assim, a Morgana esses dias foi, óbvio, né? Fazer aquele super mega master blaster tapa no cabelo para o casamento, e a mulher que cuida do cabelo dela é uma pastora, que mora na frente da casa da mãe dela. E aí, quanto que ficou? Ficou X valor. E a Morgana falou, transfere tanto, nós vamos depositar e vamos abençoar essa mulher. Amém, abençoamos. Essa semana, ontem, eu já recebi uma segunda boa notícia de que entrou um outro recurso que eu nem esperava dentro da nossa casa. O que é isso? Vocês são milionários. Não, tem um Deus que Ele está cumprindo o que Ele falou para a gente. Dedica tudo para mim e não vai faltar nada para você. Até aquilo que você acha que você não merece, você vai ter. E está funcionando. E o que eu quero compartilhar com você é isso. Faz isso, porque isso é ser igreja. Porque o recurso que chegou na minha mão, tem recurso que chega na nossa mão, que a gente olha e fala assim, é um valor legal, é bacana, mas tem alguma coisa me dizendo que isso aqui não é meu, mas que Deus colocou na minha mão e falou, segura aí que eu vou pedir para você levar para um fulano que vai trombar com você. E acontece. Tem acontecido bastante, a gente tem visto acontecer. Seja para ofertar na casa do Senhor, na vida de alguém, e isso a gente precisa fazer, porque nós vamos começar a fazer isso muito mais, porque é o que nós vamos aprender nessa casa. Que a gente vai, às vezes, ajudar uma pessoa e que nunca vai querer vir na igreja. Mas que nós vamos deixar a marca de Jesus na vida dela, nós vamos. Pode ser que aquela marca ela vai aceitar lá em outro lugar. Mas a gente tem a responsabilidade de, pelo menos, colocar a marquinha lá. E isso é ser igreja. Os filhos, os nossos filhos, como eu falei, eles vão seguir os nossos passos. Não adianta você falar assim para o seu filho que ele não pode mentir, e ele vê você mentindo. Não adianta falar para o seu filho que ele não pode brigar com o irmão dele, se você e sua esposa vivem tacando cadeira um no outro dentro de casa. Filho, não fale palavrão. E aí a gente taca aquela boca, né, de esgoto. Tem que ser assim. Então, a primeira coisa, queridos, dedique a sua família para Deus. Isso é o básico. A hora que você fizer isso, que você falar assim, Deus, está aqui a minha casa, está aqui a minha família, eu preciso ser um homem que segue o Senhor, a minha mulher precisa ser uma mulher que segue o Senhor, meus filhos têm que ser uns filhos que recebem essa herança. O pastor falou aqui dos homens, que muitos homens, às vezes, não cumprem o seu papel de homens, e eu aprendi uma coisa, muitos de nós não avançamos nisso, por duas coisas. Primeiro, a gente não tem confiança, porque a gente errou muito no passado, às vezes. E a gente tem medo de alguém da família virar e falar assim, você fez tudo isso aí, agora você quer pagar de bonzão, de santarrão? Pague de bonzão e santarrão, porque é justamente isso. As coisas velhas já se passaram, e esse que tudo se fez novo. E esse novo, o que impede esse novo de acontecer sexta-feira, por exemplo? Do marido chegar em casa e falar assim, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Eu vim de uma costela com mandioca agora, que me deu uma sustância, e eu aprendi que eu sou o homem dessa casa. Só que eu não preciso ser um cavalo, eu não preciso ser um mandão, eu não preciso ser nada. Eu preciso refletir a imagem de Deus. E eu sei que eu pisei na bola por muito tempo aqui nessa casa, e eu não representei muito bem. Só que isso acaba hoje. A partir de hoje, nós vamos ter uma nova realidade aqui. E o papai aqui é que vai mudar esse negócio. Você precisa ter essa confiança. Porque Deus colocou isso na sua mão na sexta-feira. Se já não fez, pode fazer. Amor, eu sei que eu estou falhando em ler Bíblia, eu sei que você não está me vendo orar, eu sei que eu estou falhando em dar atenção para você, para as crianças, que eu chego em casa, ligo a televisão, ou fico no celular, ou fico no computador e tal. Isso acaba hoje. Eu vou mudar um monte de coisa
e vocês vão me ver orando em casa, vocês vão me ver lendo a Bíblia em casa, e eu vou perguntar que texto que vocês leram hoje. Não lembro, então vamos ler agora. Tem que mudar, cara. E começa na gente. Eu sou perfeito nisso? Não sou. Tem hora que eu estou bem que eu falo, ó, Jesus, estou legal, né? Aí dá um dia, 2, 3, quando eu vejo, pisei na bola. Não estou do jeito que era para ser. Vamos começar de novo. Começa de novo. Ó, vamos orar junto aqui da mão e tal. Você tem que ser o sacerdote do seu lar. Isso é para os homens. Homens tem que ser assim. E mulheres, ajude o cara. Não vai falando assim, agora você quer pagar de santão. Ele decidiu. Decida com ele. Não, meu bem, eu te ajudo. É isso que é submissão da mulher. Você decidiu que você vai ser um homem de Deus melhor agora, você vai orar mais, você vai fazer mais na nossa família, vai ser o homem de Deus mesmo. Eu vou te ajudar. Mas não fica jogando na cara, então, você falou que ia mudar, mas aí você não orou hoje, porque não sei o quê, porque aí, ó, Carlinho foi para a escola, você acidentou. Por quê? Porque você não orou, tropeçou o menino lá, arrebentou a boca lá na escola, culpa sua. Não faça isso. Caminhem juntos, para mudar a casa de vocês, porque não é o cara que vai mudar, é os dois, é cada um fazendo o seu papel. E é assim que a gente começa a nossa casa a ser um pedaço do céu. A partir disso, a gente precisa conhecer a nossa história. Que história? Essa que está na Bíblia, que começou lá no Abraão. Tem família que não sabe quem veio primeiro, Sansão ou Davi. Não sabe. Tem gente que não sabe se primeiro veio o Paulo ou o Pedro. Quem que aparece primeiro na Bíblia? Tem gente que não sabe. Quem escreveu o Salmo? O Salmo quem escreveu foi o Tomé. Tomé ia vir trocentos anos depois. Não conhece. Então o que faz? Hoje está fácil. Você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem líderes aqui que conhecem. Irmão, eu queria conhecer mais da Bíblia. Você me ajuda? Pode ser que ele marque um dia por vez na semana para ir lá na sua casa. Pode ser que o tempo não dá. Ele vai o quê? Tem esse vídeo aqui do YouTube, o cara explica tudinho. Está fácil hoje. É que a gente não quer. Então conheça a sua história. Sabe quem você é? Se o seu filho perguntar, por que a gente vai naquela igreja lá? Senta aí, deixa eu explicar. No passado, teve um cara que seguiu Deus. Deus quem que é? É quem criou tudo isso aqui. E você tem que saber o básico, né? Pelo menos, Deus criou todas as coisas, Ele criou nós, aí veio uma serpente lá, enganou a Eva. Você tem que saber. Porque nós somos igreja, a gente precisa conhecer a nossa história. Por que foi tão fácil receber o Espírito Santo nesse dia? Porque tudo isso que aconteceu, o rei Davi morreu nesse dia, essa festa vem todo mundo para cá, e tudo mais, e Deus está colocando a mesma coisa que Ele fez no Antigo Testamento, Ele está fazendo agora, está repetindo. Então esse Jesus é mesmo aquele mesmo do Deus lá, porque Ele falou que Ele e o Pai são um. Então isso é verdade, porque Ele fez a mesma coisa que fez lá no Egito, Ele entregou lá os 10 mandamentos depois que eles saíram. E agora Ele está entregando de novo, porque foi uma profecia do Jeremias. Você tem que saber essas coisas. Por isso que a gente segue essa fé. Entendeu? Não esquenta não, porque o papai ainda também não aprendeu tudo, a mamãe também não aprendeu tudo, mas a gente vai lá na Igreja Batista Impacto para a gente aprender. A gente assiste as lives da igreja quando não dá para ir para a igreja, porque a gente está para aprender, porque tem gente que é séria, que ensina a verdade lá para a gente. Segundo, você já dedicou sua família, você já conhece a história da Bíblia, você já sabe explicar para a sua família o que é e para onde vocês estão indo. Quando alguma coisa surge na nossa vida, a gente precisa confrontar esses episódios e ver se eles estão no contexto da nossa família e da nossa história como igreja. Do tipo, eu acho que eu vou pedir as contas do emprego. Isso aconteceu comigo esse ano. Aí a pessoa mais tranquila e sossegada do mundo com isso, que é a Morgana, falou, claro, meu bem, você é o homem da casa, você mantém a nossa casa, atualmente eu estou desempregada, a única renda que nós temos é essa que você recebe lá do seu serviço. Se você pedir as contas, você não vai ter direito a receber nada, porque já passou dezembro e janeiro, você não tem nem parcela de férias ou 13º. Pede, para ver se eu não arrebento essa sua cara deslavada. Mentira, não falou assim não. Mas olha o conflito. Qualquer pessoa falaria o quê? Você está louco. Mas quando você anda com Deus e fala assim, Senhor, o Senhor concorda comigo aqui. Né? Fala com Jesus aí, Ele morou aqui, Ele sabe como é difícil esses negócios. Só eu estou falando para fazer o que todo mundo está falando para não fazer. Eu só preciso ter certeza que é o Senhor que está falando. O Senhor pode só dar um plim, só para a gente ir.
E o sinal que ele me deu foi depois de 3 dias dele mandar. Eu percebi Deus falando, sai desse negócio hoje. Foi 3 dias depois da minha esposa falar assim, você está insistindo muito, só pode ser Deus que está falando, porque geralmente você desistia de tanta coisa tão fácil. E 2 meses depois, ela arrumou um outro trabalho, e Deus começou a nos suprir, e suprir, e suprir. Porque aconteceu um episódio que das duas uma. Ou você sai desse lugar que está te fazendo mal, e você vai ficar doente, e você vai ser infeliz no seu trabalho, ou você pede para sair e confia que eu vou fazer um negócio novo. Ele fez tão novo, que tirou ela daqui de São Bernardo, vocês vão para Cajamar. A gente fez toda aquela mudança, fomos para Cajamar. Aí chegou em Cajamar, menos de 2 meses, ela saiu. 3 meses, aí agora do outro emprego, que ela foi chamada, a gente foi para lá por causa disso, saiu de lá. Aí Deus abriu outra porta para ela, em Caieiras, você vai trabalhar aqui no hospital. Tá? O HG dá 1.000, vai ter plano da 1.000, bonitinho, tudo legal aqui. Mas a orientação que eu estava dando para ela era assim, pede as contas. Ela, pede para sair. Não, eu pedi, eu era o cara que mantinha o negócio aqui, pode ir. Pede para sair, você vai ficar doente, esse lugar não está te merecendo. Aí Deus foi bondoso e abriu lá a entrevista, ela fez a entrevista, saiu tudo direitinho. Tal. Quando alguma coisa aparecer na sua vida, você precisa saber se é Deus que está falando ou não. É só você perceber. Vai ter uma festa lá. Vocês vão? A gente vai. Então, nossa, vai estar forrado de vodka, de não sei o que tal. Jesus, é para eu ir ou não? O nosso primeiro impulso é dizer que nós não vamos, porque vai ter um monte de bebida alcoólica, certo? Eu diria para você o seguinte, de acordo com a história que eu conheço do Deus que eu sirvo, a gente pode ir lá para ser uma luz. E na hora que a coisa começar, gente, obrigado, viemos aqui, participamos e tal. Morgana faz muito isso. Uma festa lá da empresa vai ter e tudo mais, mas os caras vão estar, vamos passar lá? Passa. A gente passa, toma um refrigerante, conversa com o dono da festa, parabeniza, 10 minutinhos, assim, obrigado, a gente já está indo, a gente tem outra coisa. Marcou presença, testemunho, e aí a pessoa ainda fala, olha lá, aquela mulher ela é crente, porque a minha festa, ela foi. Eu sei que nós somos todos uns bagunceiros lá, mas ela foi, prestigiou, fez e saiu. Uma marca de Jesus. É só isso. Às vezes o que você precisa é só um oi. Tudo que acontece na nossa vida, a gente precisa confrontar e ver se é o contexto da nossa família, isso tem a ver com a nossa casa, isso tem a ver com o nosso Deus. E pronto. E por último, eu queria que a gente encerrasse com o final do texto que nós lemos, que é ainda no capítulo 2. E no final do texto, ele vai dizer o seguinte, se eu não me perder aqui nessas papeletas aqui. Nós precisamos viver a verdadeira igreja. O problema é que estão falando que a verdadeira igreja é um negócio que é totalmente diferente. O pastor contou que conversou com uma pessoa e essa pessoa disse o seguinte, a igreja hoje precisa subir o nível. O pastor falou, então está fácil, porque está no nível da lama, né? Para subir um pouquinho, basta orar mais que já melhorou. Mas o problema é que ao longo dos séculos, muitas pessoas e muitos líderes, eles estão procurando fazer... Como é que a gente faz para a gente ser aquela igreja lá do comecinho? Porque é difícil aquela igreja lá, era um outro contexto, era outra coisa. Mas o que dá para fazer? Porque a gente precisa atualizar a igreja sem atualizar a Bíblia. E para isso a gente precisa entender o que aconteceu naquela igreja que dá para a gente repetir hoje. Se a gente pegar na Bíblia e ler o que aquela igreja fazia, o resultado que ela tinha, e tentar aplicar hoje, é só a gente ver se dá para fazer ou não. Por exemplo, dá para nós aqui juntar todo mundo, vamos vender tudo que nós temos, vamos pôr aqui e a gente vai viver aqui na igreja? Hoje, dá? Até dá, mas é bem mais difícil ter aceitação. Para você entrar na nossa igreja, você tem que vender tudo e vir morar com a gente. É mais difícil. Mas tem coisas que a gente pode fazer. E qual foi a palavrinha que eu pedi para vocês frisarem comigo no primeiro texto que a gente leu? Todos. O capítulo 2 de Atos, depois que o Pedro, ele prega
e quase 3.000 almas se convertem, o versículo 42 ao 47 começa a dar o resultado que foi aquela pregação. Porque, perceba, não bastou o Pedro dar um passo para frente, falar bonito e arrebentando. Depois dessa pregação, as pessoas mudaram e começaram a agir diferente. Como é que eu sei que eles agiram diferente? Está aí no texto. O que diz o Atos 2, 42 ao 47? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Resumindo, para viver a igreja, a gente precisa se dedicar de coração ao ensino dos apóstolos. A gente tem um pastor, que é PR no título, mas que a gente entende que é um apóstolo, porque a função de apóstolo é bem diferente de pastor. É dedicar ao que o pastor Alessandro ensina. É não vir aqui assistir e medita na semana. Manda o link lá da pregação para os seus amigos. Isso é o quê? Dedicar ao ensino dos apóstolos. Comunhão, tem gente que não sabe o que é comunhão. Marco, comunhão é sentar lá, comer a sopa lá do fim do encontro dos homens, é sentar e comer, e conversar e dar risada. Comunhão é muito mais profundo do que isso. Existem duas expressões para definir muito bem o que seria comunhão. Primeiro, aprofundar a amizade. E segundo, desenvolver visão, objetivos e prioridades em comum. Eu tenho muita amizade com o Tiago. Aí a gente vai, a gente toda semana se encontra e come, e aí a gente começa a falar de churrasco, e aí o nosso interesse é churrasco. Vamos começar uma empresa de churrasco? Vamos. O que é isso? A comunhão foi tanta que se misturou a ponto da gente pegar aquilo que nos move, aquilo que a gente gosta, e moveu para um objetivo em comum que cresceu e explodiu. Isso é comunhão. Projeto junto. O que a gente pode ter de projeto junto? Vamos ganhar essa cidade? É a mesma coisa, a gente aprofunda entre nós as amizades. O pastor falou isso essa semana no nosso discipulado. Eu não quero ser, antes de ser pastor de vocês, eu quero ser amigo de vocês. E é justamente essa visão que a gente concorda. Oração, profundo temor, sinais e maravilhas. Tem milagre acontecendo aqui que às vezes você não sabe. Você precisa saber, você precisa estar envolvido. Repartir o dinheiro, tanto com os necessitados, quanto com essa casa que dispõe o recurso. Um sonho nosso aqui é 90% do que entrar, aplicar em ação social, 10% para manter a nossa estrutura. Adorar juntos diariamente. Não, mas não tem culto todo dia. Mas você pode compartilhar com seus irmãos ali no WhatsApp mesmo. Orar, a adoração não é música, tá? Só para você saber. Compartilhar. Reunir nos lares para comer. Coisa boa. Sempre louvar a Deus. Desfrutar a simpatia de todo o povo. Quem passa por você tem que conhecer Jesus e não pode. E a pessoa tem que se sentir constrangida ao falar mal de igreja ou de crente perto de você. Tem gente que os caras falam mal de igreja, mal de crente, e ele entra na brincadeira. Você não pode fazer isso. Você tem que combater, falar, escuta, me respeita, porque eu não sou isso aí que você está falando. A gente tem que ser uma igreja que fala, é o que o pastor falou. Você tem que falar a verdade. Né? A gente não tem coragem de falar a verdade para os nossos parentes, por medo da represália dos parentes. Imagina falar, né, com quem pode nos perseguir. Mas a gente precisa ter esse perfil para desfrutar a simpatia de todo o povo. E simpatia de todo o povo é todo mundo olhar para essa comunidade e falar assim, tem um monte de igreja aqui, mas aquela ali é séria, aquela ali eu até ajudo. Tem que ser assim, queridos. Hoje, os tempos são de uma igreja atualizada, mas atualizada do quê? Trazer aquela primeira igreja para hoje. E olha só, se a gente desfruta a simpatia de todo o povo, a Bíblia diz que eu vou receber de Deus os frutos. E por último, o texto fala 2 vezes sobre partir o pão. E partir o pão, muita gente fala que não é a ceia.
fala que é partir pão de comida mesmo. Mas eu vou tomar isso como o partir o pão é a ceia, sim. Porque já teve um outro pedaço aqui que falou de comer em casa, uns com os outros. E o texto fala de partir o pão 2 vezes. Então eu quero entender que a ceia do Senhor, né, é o partir o pão com alegria e generosidade. A pergunta que eu te faço é, hoje, e não é porque foi o Marcos que falou isso, porque a mensagem primeiro vem para a gente. Hoje, nós recebemos essa porção que está dizendo que a gente tem que se dedicar à nossa família, e isso é ser igreja, conhecer a nossa história como povo de Deus, aprender a Bíblia, você precisa aprender a Bíblia. Identificar quando as coisas acontecem na nossa vida, se é uma coisa que Deus está presente ou não está presente. Viver a verdadeira igreja, que é tudo isso que eu falei para você agora. Lê esse texto, Atos 2, leia todo dia essa semana, se você puder, e fala, Jesus, como é que eu faço com isso aqui? E, principalmente, a comunhão da ceia, porque o simbolismo da ceia, ele é Jesus dizendo assim, um dia eu vou voltar. Você está nessa casa, porque um dia você me recebeu. Você não vem aqui de alegre, tipo, vou vir porque eu não tenho nada para fazer de domingo. O sol desse, bonito, podia descer para a praia e tal. Não, eu venho porque eu aceitei um desafio de ser uma igreja, de ser um corpo fora do meu corpo. E para isso eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. Nós temos objetivos juntos e a gente precisa aprofundar essas amizades e a gente precisa desenvolver os nossos objetivos em comum. E quando nós estamos aqui, a gente não olha para as cadeiras que estão vazias. A gente olha para as cadeiras que tem alguém sentado. E eu tenho certeza, se cada um de vocês que hoje está aqui nesse lugar, porque o texto começa dizendo que eles estavam reunidos num mesmo lugar. E o Espírito visitou. Tem até uma música, né, que a gente canta, todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Um objetivo em comum, todo mundo veio para isso. Se nós que aqui estamos, a gente falar assim, a partir de hoje, eu vou fazer isso aí, tudo isso que a gente leu vai acontecer. Deus vai dar mais pessoas, e não é para encher o lugar, para a gente ostentar. É porque a gente vai olhar para Deus e vai falar assim, está aqui os frutos que o Senhor mesmo nos deu, mas nós cuidamos bem. Nenhum apodreceu. Está tudo aqui, ó, a cesta bonitinha, para a gente devolver para o Senhor, como uma oferta de manjares. Vamos ficar em pé? E antes de passar para o pastor, para a gente poder celebrar a ceia, eu queria orar com você, mas eu queria que você fechasse os seus olhos e você olhasse para a sua vida agora. Senhor, eu venho na igreja, eu faço tudo isso, mas eu não estou do jeito que deveria estar. Eu queria estar melhor. Por que eu queria estar melhor? Eu queria acordar nas madrugadas, girar no manto dentro da minha casa, ver uma fumaça subindo lá, eu queria. Eu queria fazer que nem o pastor, que às vezes fica até 5 horas da manhã lendo, lá orando na presença, aí acorda, tem que trabalhar. E conseguir ficar renovado. Porque um milagre aconteceu, só porque ele quis ficar perto da presença do Senhor. Eu queria ter mais, mas eu ainda não estou conseguindo. E poder compartilhar com isso com a igreja, é muito bom, porque aí você vai pensar, então não sou só eu. Tudo que a gente faz, queridos, aqui nessa casa, aqui quando a gente está reunido de verdade, quando acontece o pessoal que cuida de uma mesa de som, quando acontece o louvor está acontecendo, quando você traz a sua oferta, qualquer coisa que acontece, o jeito que você faz denota o quanto Deus está te abençoando e o quanto você está envolvido com o que Deus faz. E eu vou tomar um exemplo aqui, eu vou pedir a licença de tomar um exemplo. Eu sempre fui músico, desde pequenininho, e o meu irmão tocava bateria comigo. E recentemente a gente tem evangelizado ele, eu tenho falado para ele, e ele está com aqueles ares de querer voltar, e eu fico muito feliz com isso. Mas uma coisa que eu aprendi a respeito da maioria dos bateristas é que os bateristas eles têm que estar muito concentrados no que eles estão fazendo, porque, cara, é pé, é mão, é um monte de coisa ali. Mas é muito raro você ver um baterista cantando a música junto. Eu, pelo menos, é muito difícil ver. E eu estava ali adorando, e eu olhei o Miqueias, e o Miqueias estava cantando junto. O Miqueias estava tocando bateria? Para muita gente estava, mas o que eu vi ali é alguém que está adorando.
Porque ele está cumprindo aquilo que ele faz nesta casa. Mas ele não está só fazendo, ele está vivendo. A expressão do rosto, nem ele percebeu, mas a expressão do rosto do Miqueias enquanto ele tocava, você percebeu uma visitação de Deus aqui dentro desse aquário, que só ele viveu. Poxa, nem para abrir a porta para sair um pouquinho aqui. Mas ele viveu isso. Quando alguém dá um bom dia, uma boa tarde ali na porta, ele está vivendo isso, ele está vivendo a igreja. Viver a igreja é fazer qualquer coisa, da menor coisa que você tem para fazer, trazer um copo d'água ou uma garrafa d'água, como o Denis fez. De uma maneira discreta, que às vezes você nem vai lembrar que fez. Mas é fazer com cuidado. Fala, você toma água com gás? Fala, não, eu prefiro a outra, mas eu tomo água com gás normal. Não, porque se precisar eu troco. O que é isso? É viver a igreja. É a gente fazer coisas simples, ou viver aquilo que a gente tem que viver, mas de uma maneira natural. Expressando o amor que Ele nos deu, expressando a vida que a igreja tem. Então feche os seus olhos e pergunta para Deus assim, Deus, eu sei, eu tenho certeza que eu não estou do jeito que eu gostaria de estar. Eu só queria que o Senhor me ajudasse a poder, a partir de hoje, não é amanhã, depois eu vou ouvir essa pregação. Eu queria que a partir de hoje eu começasse a ser uma igreja de verdade. Uma igreja diferente. Eu queria ser uma igreja mesmo. Ali em Cajamar, o pastor falou isso uma vez e isso entrou no meu coração. Falei, pastor, quando a igreja começar aqui, a igreja já começou, porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ele ali está. Uou, pera lá, tem eu e a Morgana, nós somos 2, então ele está reunido porque a gente se reúne para orar aqui, então a igreja já está acontecendo. É quando eu vou vender o meu carro, tentar vender meu carro hoje, e uma pessoa vai olhar o carro, e onde você está? Eu vou estar de manhã, perto da 24 de fevereiro. Ah, legal, eu moro ali, então vem ver, vem olhar o carro, mas participa com a gente lá. Não, irmão, pode ficar tranquilo, é porque nesse horário eu vou estar no culto da minha igreja, porque eu sou da Universal, e eu vou estar celebrando também a Deus, mas fica tranquilo, isso é viver a igreja, dá testemunho. Olha, o meu mecânico é da Universal, e é o cara mais honesto aqui de Santo André que eu conheço em termos de mecânico. E você, como é que você está? O que você faz? Ah, eu sou secretária. Seja a melhor secretária, demonstre Deus. Mas comece dentro de casa, não do seu trabalho. Ah, eu sou atendente, eu sou motoboy, eu sou empresário, Faça a igreja acontecer aonde você está. Porque a igreja são pessoas, a igreja não é simplesmente um prédio. Vamos viver isso aqui, queridos. Começando pelas famílias, coloca isso na sua cabeça. Se a minha família estiver na presença de Deus, um pedaço da igreja vai estar muito bem resolvido. Se nós que aqui estamos conseguimos fazer isso, vai ser a mesma coisa. Homem, se tiver que pedir perdão para sua esposa, peça perdão para sua esposa. Mulher, se precisar pedir perdão para o seu marido, confessar pecado. Homem, se você precisa confessar alguma coisa para sua esposa, tenha transparência. Não dá tempo de falar sobre isso hoje, mas os casais, eles precisam ter uma ministração sobre essas coisas. Vocês precisam ser transparentes um com o outro, porque senão o diabo entra. Enquanto você esconder aquele dinheiro que você recebeu lá e você guardou para você, para sua esposa não ficar sabendo, ou para o seu marido não ficar sabendo, aquilo ali está oculto, aquilo está em trevas. O diabo tem total legalidade para meter a mão naquilo lá. Abra o coração, conte, verdade, fale a verdade. A gente precisa viver isso. Então coloque, em nome de Jesus, Senhor, aqui é a minha vida, eu sou falho, eu não estou perfeito, eu não posso ser um líder na casa do Senhor, eu não posso ser um obreiro na casa do Senhor, eu não posso ser pastor, eu não posso nem entregar o folhetinho ali na porta. Você pode, porque aqui não é um lugar de gente perfeita, é um lugar de gente que é imperfeita, mas que segue o perfeito, e o perfeito vai aperfeiçoando a cada dia. Se você não entrar nessa briga diária, você não consegue ser igreja, porque a igreja é uma luta diária. A nossa luta é contra nós mesmos. Mas existe uma igreja escondida lá na China, nos países comunistas, que todo dia eles lutam contra a morte. Se alguém vê eles orando, eles morrem na hora. E a gente fala que a gente está em luta. Eles estão numa luta muito maior. E eles não largam. Então para a gente está mais fácil. E a minha oração é essa: que a gente tenha um coração disposto a começar. Porque não tem essa, no reino de Deus ninguém chega atrasado. A hora que ele começa, ele faz e ele passa na frente de todo mundo. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui nessa manhã, para declarar que nós somos igreja do Senhor. E nós não vamos declarar isso só porque nós somos um povo que se reúne em torno da mesa para celebrar o pão
para celebrar o vinho e relembrar a morte daquele que vive e reina para todo sempre. Mas é um povo que caminha lembrando que o Senhor fez um sacrifício e que dia após dia nós tentamos seguir os seus ensinamentos, mas é muito difícil, porque as distrações da vida às vezes nos roubam, e quando a gente percebe, a gente já não está sendo a imagem e semelhança do Senhor, e a gente precisa voltar e pedir perdão. Mas o bom é que nós temos um Deus que é longânimo, que é bondoso, que é amoroso, que cada dia começa conosco mais uma vez e mais uma vez. Por isso nós queremos, ó Deus, entregar o nosso coração como pessoas, que cada homem aqui seja o homem valoroso, rei, sacerdote, profeta do seu lar, que cada mulher seja ajudadora idônea, que corresponde ao seu marido e que anda ao lado dele, e que o ajuda, e que orienta, e que dá a ele a honra que lhe é devida, aos filhos que são obedientes aos seus pais, aos pais que não irritam os seus filhos, e que cumprem bem a palavra do Senhor, que conhecem a palavra do Senhor, porque têm se alimentado nessa casa, e têm saído daqui com frutos, e com testemunho, e com aprendizado, de homens e mulheres que dispõem a sua vida. Senhor, eu já entendi o que é a igreja, eu já entendi o que o Senhor quer da nossa vida, eu quero servir na tua casa, eu preciso aprender mais, como é que eu faço? E a gente poder direcionar, e mais do que isso, que nós possamos sair desse lugar, buscar as pessoas que estão lá fora, alcançar o perdido, e trazer aqui para essa casa, para juntos crescermos e sermos edificados, a tal ponto que nós vamos lá para buscar mais, para alcançar mais, para trazer mais e crescer mais, e assim apresentarmos os nossos frutos a 100 por 1, a 1000 por 1, não porque nós queremos o número, porque nós não adoramos o número, nós adoramos aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que hoje, nessa manhã, nos derrama o Espírito Santo como aquele dia, porque nós estamos reunidos nesse lugar, desejando a tua presença, e mais do que isso, celebrando a ceia do Senhor, a lembrança daquilo que o Senhor fez, que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Se você recebe essa palavra, e se você crê que você é capaz, não sozinho, porque sozinho nós não podemos fazer nada, mas se você crê que você, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dos seus irmãos da sua igreja, você pode alcançar o status de uma família ricamente abençoada, e que representa bem o reino de Deus aqui na terra, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de receber a honra, a glória, o poder. O nosso melhor amigo, que nos visitou nessa manhã, e saímos daqui com presentes especiais, em nome de Jesus. Batiza-nos, batiza-nos. Só pra gente, antes de ir pra ceia, sabe que uma das coisas que o Espírito Santo tem falado muito comigo, que é a falha da igreja de hoje. Anota isso, Denis. O Espírito Santo falando ali comigo. A gente até se reúne para ter comunhão. Se reúne. As igrejas se reúnem para ter comunhão, mas o alvo é crescimento. E não é o alvo do crescimento da outra pessoa, mas o alvo do crescimento meu. Então quando as pessoas se reúnem, ela quer mostrar o seu melhor carro, ela quer mostrar a sua melhor roupa, ela quer... Se um cara falar que matou um leão, o outro já fala, não, eu matei 2 e deixei enforcado. A igreja de Atos, quando ela se reunia para que o outro crescesse. É por isso que eles vendiam as suas propriedades, para que o outro também crescesse. Irmão, se nós se reunimos para que nós cresçamos, isso não é ser igreja. Nós se reunimos para que você cresça. O desafio nossos dias de abrir o púlpito para novas pessoas pregarem, o nosso desafio de ensinar, o nosso desafio de dizer para você, olha, querido, eu não sou o dono da igreja, eu não quero subir todo mundo para pregar, eu não quero subir todo domingo para pregar, eu quero sentar, eu quero te ouvir, eu quero que você cresça. Por quê? Porque o nosso trabalho como igreja é fazer você crescer, não nós crescer. Porque o nosso trabalho é servir você. E quando nós aprendemos, servimos uns aos outros, e aplaudir uns aos outros, e sabe, e ouvir, parar para ouvir uns. Ah, eu gosto mais que o pastor pregue. Esse é o nosso erro. Não é o que nós gostamos, mas é aquilo que Deus está fazendo. É por isso que muitos de vocês vão estar
daqui a algum tempo, ministrando sobre esse altar, ministrando no culto das mulheres, ministrando nos cultos de quarta-feira, que é um culto que nós também precisamos começar a vir de quarta-feira, irmão, porque quarta-feira tem sido um culto de oficina mesmo. Novos pregadores, pessoas diferentes pregando do pastor. E você vai... Por que eu gosto desses cultos? Porque aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho visto Deus colocar no coração de outras pessoas nesse lugar. E é isso, é ser igreja. Amém? Tamo junto? Sai do seu lugar, pega a sua ceia aqui, querido. Sirva aqui com a ceia. Todos pegaram? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, Paulo diz: olha, o que eu recebi do Senhor, eu também, olha, vos ensinei. Mais uma coisa Paulo ensinando, né? Sexta-feira eu falei para os homens aqui, às vezes a gente fala assim, ó, vamos ser como Jesus. Aí você fala assim, pastor, mas o padrão de Jesus é muito alto. Tá bom, irmão, então vamos ser igual Paulo, porque ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que nós estamos chegando nos dias nesse lugar que nós vamos poder falar para você, olha, seja igual eu. Pastor, isso é soberba. Não é soberba. Isso é um desafio para que eu cresça em Cristo, para que eu seja exemplo naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo e naquilo que eu ensino. Felipe vai poder falar assim, ó, olha para mim, olha para mim. E se você olhar para mim, Felipe vai poder dizer, você vai crescer porque eu estou seguindo Jesus. Muitas pessoas vão ver Jesus naquilo que você fala, naquilo que você vive. Você está entendendo? Que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, e tendo pegado o pão, ele partiu. E ele disse, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, participemos do pão. E ele diz, após ter ceado, ele tomou o cálice e disse assim, ó, esse é o sangue da nova aliança. É uma nova aliança, irmãos. É engraçado que o Marcos disse algo. A igreja começou em Pedro ali, em Jesus. A igreja cristã começou ali, mas a igreja já existiu desde que Deus formou o homem. Ele formou o homem. A igreja é o que? Comunhão com Deus. Então a igreja, ela foi formada ali no Éden, quando Deus reuniu duas pessoas e ele. A igreja cristã começou em Jesus, mas a igreja do Deus vivo começou quando ele criou o homem. E é engraçado que ele falou assim, como que Deus colocou a lei dentro do homem? Através do Espírito Santo. É por isso que quando você chegar diante de Jesus, ele vai dizer, eu não te conheço. Por quê? Porque a lei não está dentro de você, o Espírito não está dentro de você. Porque nós podemos fazer coisas para Deus, nós podemos dar cesta básica, nós podemos vir para a igreja, mas Deus pode não estar dentro de nós. Porque o Espírito Santo só passa a habitar dentro do homem quando ele aceita o Senhor como Salvador, mas acima de tudo como Senhor da sua vida. Participemos da nova aliança. Pai querido, eu quero te agradecer nessa manhã, Senhor. Agradecer por esses irmãos tão maravilhosos que o Senhor tem reunido nessa casa, Pai. Agradecer pela vida do Marcos, que trouxe essa palavra, que veio de encontro àquilo que nós temos pregado e vivido nesses dias, nesse local, ó Pai. Senhor, que nossa conexão nesses dias, como membros desse corpo, sejam conexões, ó Pai, que façam com que o Teu sangue chegue a todos os membros, ó Pai, que eles sejam revigorados, que eles sejam transformados, Pai. Deus querido, em paz nós viemos a esse lugar e em paz nós retornaremos para os nossos lares. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. A igreja diz, irmãos, o cálice você joga no lixo, o frasquinho do pão você deposita ali na cantina ou coloca aqui na mesa. Deus abençoe a todos.